Gostaria de, nesta oportunidade, estar cumprimentando a sua pessoa com a paz do Senhor. Sou seu irmão em Cristo, Sérgio Leopoldino, e quero, nesta oportunidade, tratar um assunto com você referente à volta do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você aí do outro lado abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no seu versículo de número 15 adiante, a qual será aqui o texto baseado nesse estudo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo de número 18, diz assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de uma palavra bastante significativa referente ao arrebatamento da igreja, ao assunto muito questionado por leitores, muito questionado por pessoas que acreditam ou não acreditam referente à volta de Jesus. Há uma pergunta ainda na cabeça do ser humano: será que é verdade? Será que vai acontecer? E nós, como os cristãos, estamos aqui para orientar que, referente à palavra arrebatamento, que vem derivada à escatologia, doutrina das últimas coisas, uma palavra grega, esta palavra vem do derivado ao arrebatamento da igreja. E nós, nesta oportunidade, vamos falar aqui um pouco quando vai ser, ou seja, para acontecer, sinais têm que acontecer. Que sinais vão ser isso? E depois do arrebatamento da igreja, como será? Como ficará a terra? Enfim, ou seja, a palavra arrebatamento é de fato verdadeira. Vai acontecer. Os sinais estão dizendo isso. E abrindo aqui um anteparente, eu não sei o porquê que muitos pastores ou até mesmo pregadores já deixaram de entoar esta grande verdade. E o nosso intuito nesse estudo é abrir a sua mente referente a esta palavra, nessa questão de santidade, buscar mais ao Senhor, porque esta grande verdade, esse grande espetáculo mais esperado de sobre a terra, está muito próximo a acontecer. Agora, se o arrebatamento é de fato verdade, eu venho informar o Senhor e eu venho informar a senhora que sinais deveriam e devem acontecer. E se você estiver aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 3. Agora, antes de nós ressaltarmos esses versículos a qual nós vamos ler, é notório ressaltar que quando o apóstolo Pedro, orientando a igreja referente à volta de Jesus Cristo, ele deixou bem claro para os irmãos que estavam ali presentes. Ele disse assim: não cuideis vós que um dia para Deus
é como se fosse 1000 anos, e 2 dias para Deus é como se fosse 2000 anos. Ou seja, de fato e de verdade, o que ele estava querendo dizer àquelas pessoas, o que ele estava de fato querendo passar, transmitir com este versículo. Observa, o primeiro homem formado por Deus, por nome de Adão aos dias de Abraão, observa que se passou cerca de 2000 anos, ou seja, e de Abraão aos dias de Jesus, mais 2000 anos, e de Jesus até os nossos dias atuais, no século 21, já se passaram 6000 anos, ou seja, de fato é uma grande verdade. Aí você do outro lado talvez esteja me perguntando, mas irmão Sérgio, o que isto tem a ver com a escatologia, com o arrebatamento da igreja, com esse assunto sobre a volta de Jesus? Eu venho dizer ao senhor, e eu venho dizer à senhora, que tem tudo a ver, porque observa, o próprio Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali o Senhor nosso Deus, ele foi formou o homem, do homem tirou a mulher, da terra, ali ele formou os animais, ele criou a terra, formou o céu, o mar, enfim. Mas observa que ele fez tudo isto no 6º dia e no 7º descansou. Aí está essa questão, porque se de Adão aos nossos dias atuais já se passaram 6000 anos, ou seja, 6 décadas, então você há de convir comigo que não falta mais nada para entrarmos no 7º ano milenar, a qual fala do ano do descanso. E segundo os historiadores, segundo os escatológicos, eles afirmam que não falta mais nada para Jesus arrebatar a sua igreja. Ou seja, este parágrafo que mexe com muitas pessoas, referente, será que Jesus vai voltar ou não? Queridos, esses versículos que está em Mateus, capítulo número 24, dentro desses versículos que nós vamos ler, observa que aqui você vai poder tirar, no mínimo, as suas conclusões desta grande verdade. Acompanhe. Mateus, capítulo 24, versículo do número 3. Vou ler aqui. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Então está aqui sinais evidentes que nos notifica
e firma a nossa fé a buscarmos o Senhor a cada dia. Porque observa que nos chama a atenção, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Olha, em pleno século 21, ou seja, parece que a igreja de Cristo está passando por uma situação, uma fase em que perdemos um pouco a nossa identidade e a credibilidade na questão de muitas pessoas, até porque muitos pastores, líderes evangélicos, estão envergonhando, o evangelho de Cristo, ou seja, com suas obras, ou seja, em via muitas das vezes públicas, enfim, e isso tem nos preocupado. E eu sou interrogado muitas das vezes por pessoas que me perguntam desta maneira: por que isto? Por que isto está acontecendo? A igreja já não é mais como a igreja do passado. Senhor, senhora, o que estamos presenciando é de fato as profecias que Jesus proferiu. E nós lemos isso aqui. Então não é de se escandalizar quando você vê algum evangélico andando torto, assim que muitas das vezes as pessoas falam e tem a sua autocrítica. Ou seja, é de fato verdades que irá acontecer. E olha isso aqui, versículo do número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, o que você vê aí nos noticiários, nas redes sociais, nas mídias de TV, é referente a guerras, mortes, catástrofes e destruições. Aí você, do outro lado, diz muitas das vezes aquela pergunta que você faz para você mesmo: e aonde está Deus? Por que Deus permite toda essa situação? Por que Deus permite todos esses acontecimentos? É pai contra filho, é filho contra pai, e assim vai acontecendo, vai juntando um monte de questões na sua cabeça: aonde está Deus? E a resposta está aqui. E não para por aqui não. Olha isso aqui. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, olha isso aqui, pestes e terremotos em vários lugares. Agora, de fato, estamos presenciando o princípio das dores. Isso aqui é só um princípio, porque quando se trata referente à escatologia bíblica sobre a volta de Jesus, há dois princípios básicos que nós não podemos perder o foco, porque haverá duas situações. A primeira é esta daqui, versículo de número 8. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Ou seja, o que estamos presenciando no mundo aí fora é o princípio das dores. Agora, segundo lugar, vem a grande tribulação. E daqui a pouco vamos falar um pouco também de como será. Quem irá governar a grande tribulação? Ou seja, então nós lemos aqui sinais que antecederia a volta de Jesus. Ao todo, se o arrebatamento é uma verdade e vai acontecer, sinais têm que anteceder este acontecimento. E foi o que Jesus disse. E observe isso aqui também: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Queridos, há uma pergunta, até mesmo no meio evangélico, ou até mesmo no meio das pessoas que ainda não professaram a sua fé em Cristo, referente aqui o porquê das pessoas, muitas das vezes, olhar para o cristão de uma maneira diferente. Olham para um cristão e muitas das vezes somos assim odiados, simplesmente porque professamos a nossa fé, carregamos a Bíblia
E abrindo um monte de parente aqui, porque as pessoas acham que por ser cristão tem que ser ali na terra um semideus, ou seja, tem que andar direito, porque qualquer tropeço a pessoa já olha, né, de um jeito meio irônico e diz assim: ó lá, não é cristão, não é evangélico. É isso aqui que Jesus estava dizendo. Então serve até mesmo essa palavra aqui para você que está aí do outro lado me ouvindo, você que se sente assim desprezado por professar a sua fé em Jesus Cristo, seja na escola, seja no trabalho. Queridos, se alegra, porque é o Senhor Jesus Cristo que nos proporciona tudo isso. Isso é bíblico. E observa que aqui no versículo de número 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui está uma grande verdade. Eu faço aqui uma pergunta, e pergunta bastante elevada, porque quando eu olho para qualquer cristão, eu vejo nele um princípio, um começo. Ou seja, quando o pastor da igreja fez aquele apelo à tua pessoa, quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar sua vida ao Salvador, a pessoa ali levantou a mão, muitas das vezes foi chorando ao pé do altar, enfim. E todo o começo é aquele fervor, é aquela chama, em questão do evangelismo, em questão da oração. Não é assim, Senhor? Não é assim, Senhora? E ao passar-se o tempo, ao passar-se os dias, nós observamos que aquela chama do primeiro amor parece que se esfriou. Ou seja, eu sou acostumado a dizer, em questão assim, até mesmo sendo um pouco crítico, mas com uma razão. Por quê? Porque a igreja de outrora parece, de fato, que eles eram mais fervorosos. Os crentes ali da época da Arena de Roma, quando o imperador lançava os cristãos ali para ser degolado por aqueles leões, enfim, muitos eram jogados em fogueiras, enfim, eles processavam a fé que, de fato, se for observar, se era necessário morrer, ser açoitado, eles faziam aquilo com orgulho. Eles faziam aquilo ali com alegria de coração. E parece que a igreja do século 21 perdeu um pouco a essência. E digo-se de passagem, se não perdeu de fato a essência. E é isso que Jesus disse aqui, que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, e é válido ressaltar aqui que o avanço da tecnologia referente às redes sociais parece que foi abafando, e o cristão ele tem que ter em mente e o quê? Que estamos nesse mundo aqui, mas de fato nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. E o Senhor Jesus ele está dizendo para nós: arrependa-te e volta-te ao primeiro amor. E para isso acontecer, ele diz assim, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Queridos, agora de fato, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15, no seu versículo de número 52. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, queridos, esta trombeta está muito próximo a ser soada. Eu expliquei ao senhor e à senhora que o arrebatamento é de fato uma verdade. O arrebatamento está muito próximo, isto vai acontecer.
e eu expliquei ao senhor e à senhora também os sinais que antecederia este acontecimento. E observa que, segundo o que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no seu versículo de número 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, aqui está de fato um quadro de como será esta grande verdade, que quando a trombeta soar, observa que o apóstolo Paulo, ele fez menção no sentido de desenhar este quadro de como será. Primeiro, o Senhor aparecerá nos ares, ou seja, neste exato momento, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro, seus corpos serão transformados. Ou seja, logo após eles, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e habitaremos para sempre com o Senhor. Mas observa que neste período aqui, o que acontecerá conosco, que fomos salvos, que ao soar da trombeta fomos arrebatados. Agora há uma questão com aquelas pessoas que ficaram aqui na terra, ou seja, porque agora surge um homem aqui na terra conhecido como o homem anticristo, ou seja, e com ele uma comitiva, e esta comitiva será uma organização que eles vão reger os comércios, eles vão dominar o mundo, eles vão tomar o governo de uma tal forma que todas as pessoas irão ter que se prostrar para ele. E como estava predito, após o arrebatamento da igreja, se dará na terra um período de 7 anos. E estes 7 anos, eles serão divididos, sendo assim, 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para cá. Esses primeiros 3 anos e meio será de pura paz, até porque o anticristo, ele terá um poder notório, ou seja, se ele dizer assim, cai fogo do céu, vai cair fogo do céu, ou seja, é um homem maligno, um homem da perdição que estará agora no domínio mundial, ou seja, mas entre essa questão, quando a igreja ser arrebatada, há uma questão aqui a ser levantada. Porque aviões vão se chocar, os veículos, os carros vão colidir um no outro. Vai ser mãe chorando, cadê meu filho? Vai ser esposa chorando, cadê meu esposo? E vice-versa, cadê meu filho? Ou seja, a pessoa irá cair em si, ou seja, mediante o tormento, mediante aquela catástrofe tamanha que irá acontecer, que Jesus veio e ela ficou. Aí eu pergunto ao Senhor, e eu pergunto à senhora, como será a humanidade, as saudades dos parentes que sumiram do nada? Como que irá ficar a situação das pessoas sabendo que ela ficou aqui nesta terra? Aí, o que acontece? O anticristo, ele surge num governo mundial e ele começa a colocar a casa em ordem. Ou seja, a economia que está escassa nos nossos países, ele coloca em ordem.
ou seja, em questão da saúde, enfim, todas as áreas, ele colocará as coisas no lugar, ele abrirá portas, para você entender, ele abrirá portas, todos serão prósperos, porém, só que agora, depois dos 3 anos e meio, ele quebra o pacto com o ministro de Israel, e o anticristo, juntamente com o falso profeta, ele mostra-se de fato quem ele é. Aí eu digo, ai das pessoas que ficaram aqui na terra e não foi arrebatado na primeira ressurreição com Cristo. Porque observa, no livro do Apocalipse, a qual está os ais, as pragas, as taças, as cóleras da ira de Deus, começa a cair sobre a face da terra. Os presidentes vão dizer dessa forma: montes e rochedos caem sobre nós, porque não estamos mais suportando o tamanho da ira de Deus. Ou seja, de fato é uma grande verdade. Porque eu disse ao senhor e eu disse à senhora referente aos sinais, ao princípio das dores. Agora, vem a grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio, quando o anticristo reinar, você só vai poder comer, fazer uma compra, passar no hospital, se você tiver sobre si a marca da besta, a qual a Bíblia nos relata aqui, no símbolo 666. Aí, queridos, a pessoa fala assim para mim: irmão Sérgio, então eu vou ter mais uma chance, depois que a igreja for arrebatada? Sim, mas não vai ser essa chance, porque com o Espírito Santo habitando sobre a face da terra, estamos presenciando um momento difícil. Você imagina sem o Espírito Santo e sem a igreja na terra, como será? É como eu acabei de dizer a você, né? Os homens procurarão a morte e a morte fugirá delas, porque a ira de Deus será tamanha de uma tal forma. Ou seja, este é o tempo, esta é a oportunidade de agarrarmos com Cristo, de aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Este é o tempo de nós chegarmos mais. Se eu sou cristão, orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, se santificar mais, ou seja, mais, porque os sinais estão aí fora pregando, né? Os repórteres em todo o tempo, as redes sociais, canais de televisão, canais de rádios, eles estão pregando aí, e muitas das vezes é o que está faltando em nós, Igreja de Cristo. Eu só quero ressaltar aqui com você no livro do Apocalipse, capítulo de número 11, é de suma importância ressaltarmos isso, porque quando aquelas pessoas que não deram ouvido a Jesus, aquelas pessoas que ficaram aqui para habitar com o anticristo durante esses 7 anos, observa que no capítulo 11 do livro do Apocalipse, versículo de número 3, aqui aparecem 2 testemunhas. Eu vou ler para você entender. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Muitos alegam nesse trecho aqui desse versículo número 6, que é Elias, o profeta Elias, aqui, dando continuidade, no dia da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E outros também falam e aponta para Moisés. Mas como não está aqui no texto, ficamos simplesmente nesses 2 profetas que irão se levantar pregando para aquelas pessoas que ficaram aqui no tormento com o anticristo. E nos diz assim:
e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Observa que, em meio ao tormento, em meio à grande tribulação, Deus, ainda por misericórdia e graça, manda 2 profetas. Profetas para quê? Para pregar para aquelas pessoas. Olha, ainda há tempo. Ora, embora a primeira oportunidade se foi, mas vocês ainda, embora debaixo do sofrimento, ou seja, debaixo das garras do anticristo, Deus vos dará uma chance. Mas aí, queridos, se já está difícil aceitar a Cristo, ou seja, com a modernidade, com saúde, com a sua família por perto, imagina com o sofrimento, ficará mais difícil. Então, eu aconselho a sua vida, queira subir no primeiro arrebatamento, porque o segundo será difícil, será assim muito prejudicial para a vida de qualquer pessoa que habitar aqui na terra. Então, que esta palavra de Deus você venha absorver, você venha levar isso como uma base que Deus precisa de você. Ou seja, tem muitas pessoas aí fora que precisam ainda ouvir esta grande verdade. E Deus, ele conta com uma igreja fervorosa. Deus, ele conta com uma igreja que ainda tem tremor, um respeito com a santa doutrina. Ou seja, voltemos depressa ao primeiro amor, porque esta palavra referente a arrebatamento está muito próximo. Eu, seu irmão Sérgio Leopoldino, louvo a Deus pela sua vida e que esse pequeno estudo venha-se de fato ter uma ênfase muito grande na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais. Que Deus abençoe.